Vamos à nossa mensagem. Eu peço que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, a história da redenção. A nossa série começando por Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 8. O texto diz: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Que Deus abençoe a leitura e o entendimento da sua palavra. Amém. Irmãos, talvez vocês já tenham ouvido falar daquilo que é chamado de o problema do mal. O problema do mal é uma questão filosófica e é uma questão que muita gente levanta como uma objeção ao cristianismo. Uma coisa que eles dizem contra o cristianismo, contra a fé em um Deus. E a questão é a seguinte: se Deus é todo-poderoso e se Ele é bom, por que há tanta maldade no mundo? Essa é a pergunta, esse é o chamado problema da teodiceia, o problema do mal. E muitas respostas têm sido dadas a essa pergunta, e algumas respostas são bem complicadas, são até heresia. Tem gente que, para responder a esse problema, diz que, na verdade, Deus não é todo-poderoso. Deus não seria todo-poderoso. Essa é uma heresia chamada de teísmo aberto. E para essas pessoas que defendem esse tipo de coisa, Deus não tem todo o controle sobre a história. Na verdade, Deus estaria lá em cima, torcendo para que tudo dê certo. É como um torcedor de futebol. Ele está lá torcendo para que tudo fique bem. E se alguma coisa dá errado, o que Deus faz? Ele vai lá e conserta. Vai lá e arruma, tenta dar um jeito daquilo dar certo. Como se ele fosse um bombeiro apagando incêndio o tempo todo. Então, para esses, a maldade existe porque Deus é incapaz de resolvê-la. Essa é uma resposta dada ao problema do mal. Outros respondem assim, dizendo que, na verdade, Deus não se importa. Ele não está se importando muito com o que acontece por aqui. Daí surge um grupo, uma escola de pensamento, que é a chamada de deísmo. Os deístas, eles creem que Deus criou o mundo e o deixou para lá. Simplesmente ele criou o mundo, criou as leis naturais e deixou. Ele não dirige o mundo segundo o seu propósito. Não, são as leis naturais que dirigem o mundo para esses. O mal existe porque nós fomos deixados à nossa própria sorte. É uma resposta herética também. A verdade, meus irmãos, é que nós, cristãos, não devemos crer nem numa coisa nem noutra. Nós cremos sim num Deus que é todo-poderoso. Ele é poderoso para destruir o mal. E o fará. E num Deus que também se importa. Ele não nos abandonou. Ele se importa com este mundo. Ele se importa com o seu povo. E se temos a impressão
de que ele não se importa, de que ele deixou o mal rolar à solta, é porque nós não entendemos corretamente qual é o seu propósito. O fato é que o mal existe, a maldade existe, o pecado existe. E existe porque a humanidade se corrompeu. E nós vimos na semana passada, vocês ouviram um sermão do reverendo Wilson sobre Gênesis capítulo 3. E ali vocês viram a queda de toda a humanidade. O ser humano preferiu seguir o seu desejo orgulhoso de ser igual a Deus, no lugar de viver debaixo do cuidado de Deus. E é por isso que toda a humanidade está debaixo agora da maldição do pecado. O que acontece no livro de Gênesis, nos capítulos seguintes, é que a situação se agrava. As coisas ficam piores. Em Gênesis 4, nós temos o primeiro assassinato. Caim mata o seu irmão Abel. E daí Caim é expulso daquela região do Éden, ele se afasta, ele funda uma cidade na região de Nod. Então Caim funda essa cidade e tem filhos. E essa descendência de Caim agrava ainda mais a situação. No capítulo 4 de Gênesis, você vê lá que Lameque, um dos descendentes de Caim, ele foi o primeiro polígamo. Ele tomou para si muitas mulheres. Tomou 2 esposas para si. Lameque também foi um homem violento. Ele dizia, eu não levo desaforo para casa, não. Eu mato. Todo mundo que me fere, eu mato. É o que Lameque disse. Se gabava de matar a todos e de ter uma vingança maior do que a vingança de Deus. Ele até se colocava no lugar de Deus. Ele até era blasfemo. Essa é a descendência de Caim. Em contrapartida, o que você vê no capítulo 5 é a descendência de Sete. E a descendência de Sete, que é o filho que Deus deu a Adão e Eva em lugar de Abel, é uma descendência de homens piedosos. No capítulo 4, versículo 26, diz que foi no tempo de Enos, filho de Sete, que se começou a invocar o nome do Senhor. Isto é, Deus começou a ser adorado naquele tempo. E no capítulo 5 nos fala de Enoque, um dos descendentes de Sete, que também era um homem piedoso. Diz que ele andava com Deus. E nem fala a respeito da morte dele. É algo misterioso como foi que ele morreu. Porque diz que Deus o tomou para si. O livro de Judas, inclusive diz que Enoque profetizou a respeito de Cristo. Judas 14 e 15. Enoque profetizou a respeito de Cristo. Então nós temos 2 famílias, 2 povos, 2 linhagens. Uma linhagem santa e uma linhagem corrupta. E isso é um cumprimento do que Deus disse a Eva. Deus disse a Eva que ela teria filhos e que haveria uma inimizade entre os seus filhos, a sua descendência, e os filhos da serpente. Ou seja, haveriam 2 povos, um povo piedoso, filho de Eva, e um povo filho da serpente, filho do diabo, como Jesus vai chamar os fariseus, seus filhos do diabo, literalmente, filhos da serpente. Um povo santo que cultua a Deus e um povo que pratica violência e blasfema contra Deus. Só que o que nós vemos aqui em Gênesis 6 é que houve um certo momento que a corrupção atingiu toda a humanidade. Não havia mais distinção entre quem era santo e quem era corrupto. É o que acontece aqui em Gênesis 6. A humanidade toda se corrompe. E Deus responde a essa situação. O personagem principal dessa narrativa de Gênesis 6 não é a humanidade, não são os filhos de Deus, não são as filhas dos homens. O personagem aqui é Deus. O protagonista aqui é Deus. O que ele faz em resposta à maldade? Ele não é indiferente. É Deus que julga, é Deus que age, é Deus que fala. De modo que a questão aqui é a seguinte: o que Deus está fazendo com relação à maldade do mundo? O que ele faz diante da corrupção da humanidade? Em primeiro lugar, Deus demonstra a sua paciência. Deus não julga tão rapidamente. Ele é longânimo. Ele dá tempo para o arrependimento.
No versículo 1, nós vemos que os homens da terra foram se multiplicando. E isso é uma manifestação da bênção de Deus. Lembra que lá em Gênesis capítulo 1, é dito lá que Deus abençoou a humanidade para que eles fossem frutíferos, para que se multiplicassem, se espalhassem pela terra. Em Gênesis 3, Deus diz que mesmo diante das maldições, mesmo em meio a dores, Eva ainda daria luz a filhos. Ou seja, a humanidade se espalharia, ela se multiplicaria. Isso é sinal da bênção de Deus. Contudo, essa bênção é transformada em maldição pelos homens. Os homens pegam a coisa boa que Deus fez e pervertem essa bênção. Porque junto com os homens se multiplica também a maldade. E isso nos é narrado aqui por esse episódio. É um episódio misterioso isso aqui. Do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Diz aqui que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram elas para si. Ok? Veja que isso é uma linguagem muito próxima do que você vê lá em Gênesis 3, quando Eva vê o fruto, vê que ele é bom, que ele é agradável, que ele dá um conhecimento igual de Deus, torna as pessoas igual a Deus, ele vê que é bom e ela toma. É a mesma coisa aqui. Eles viram que elas eram bonitas, e a palavra bonitas aqui é a mesma palavra lá para bom, para agradável, é a mesma palavra no hebraico. Viram que eram bonitas e tomaram. Ou seja, o que está nas entrelinhas aqui que isso foi um pecado. Embora não esteja muito claro para leitores do século XXI por que isso foi um pecado. Mas era um pecado. Mas quem são esses filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? É esse o mistério desse texto aqui. Esse é um texto difícil quanto aos seus detalhes. Se você tentar entender detalhadamente aqui o que o texto está querendo dizer, é complicado. Os comentaristas se dividem aqui quando se trata da identidade dos filhos de Deus e das filhas dos homens. E há pelo menos 3 interpretações aqui. Alguns defendem que os filhos de Deus são os filhos da linhagem de Sete, são os piedosos, aqueles que foram adotados por Deus. E as filhas dos homens seriam as filhas de Caim. Então o que você tem aqui é homens piedosos tomando para si esposas, mulheres que não eram piedosas. Casamento misto, julgo desigual. Seria isso. Essa é uma interpretação. E a mistura das linhagens agrava a corrupção da humanidade. Uma outra interpretação, defendida por alguns, é a ideia de que os filhos de Deus seriam anjos caídos. Ok? É uma outra interpretação. Os filhos de Deus seriam anjos caídos que desceram à terra, tiveram relações com essas mulheres, filhas dos homens, e deram luz a gigantes. A gigantes naquele tempo. Se você já assistiu aquele filme do Aronofsky, né? O Aronofsky, filme Noé. Não é? Tem uns gigantes que parecem uns Transformers de pedra lá, não é? Seria mais ou menos aquilo ali. Veja, não é, por mais que seja uma coisa absurda à primeira vista, o sentido dessa interpretação, que alguns defendem, é que o termo filhos de Deus, em alguns lugares da Bíblia, de fato significa anjos. Em alguns salmos e no livro de Jó. E os judeus tinham essa interpretação, comentaristas judeus, de muito tempo atrás, adotavam essa interpretação. Mas é uma interpretação muito complicada, principalmente porque Jesus diz que os anjos não se dão em casamento. Anjos não se dão em casamento. Então, para nós já cai essa interpretação aqui. Anjos não têm relações. E uma outra ideia é de que filhos de Deus seria uma expressão usada para reis, para governantes e juízes. E essa é uma linguagem que também aparece na Bíblia, em Êxodo 21, versículo 6, Êxodo 22, versículos 8 e 9. A ideia de que filhos de Deus seria, na verdade, uma expressão para pessoas poderosas. E para esses, então, os filhos de Deus seriam filhos de Caim. Porque se você olhar em Gênesis capítulo 5, você vai ver que os filhos de Caim fundaram cidades. Eles foram os primeiros a criar instrumentos de pedra, primeiros a se tornarem habilidosos. Eles eram pessoas que tinham haréns, não é? Lameque tomou para si 2 esposas. Então veja, uma linguagem parecida aqui. E a ideia de que esses filhos de Deus, ou seja, esses
governantes, reis, tomaram para si filhas de Sete e se casaram com elas e tiveram filhos que também eram violentos, eram pessoas violentas, guerreiros da antiguidade. Irmãos, como eu disse, esse texto é difícil com relação aos detalhes. Se você tentar entender exatamente o que aconteceu aqui nos seus mínimos detalhes, você vai quebrar a cabeça. Mas a mensagem central do texto é clara para nós. O que houve aqui foi uma mistura entre dois povos que não deveriam se misturar. Pode ser que os filhos de Deus sejam filhos de Sete, ou que os filhos de Deus sejam filhos de Caim, e vice-versa e tudo mais. O que houve é uma mistura entre duas linhagens, que não deveriam se misturar. Não havia mais diferença entre o povo santo e o povo ímpio. Tornou-se um povo só. A maldade se espalhou e não havia mais quem invocasse Deus na terra. E o versículo 4 fala disso. Ele nos fala dessa maldade. Que tipo de maldade havia? Diz ali que havia gigantes na terra, homens poderosos, grandes guerreiros da antiguidade, varões de renome. Havia pessoas violentas, pessoas que cometiam violência, que matavam muita gente. Homens valentes como os filhos de Caim, e que eram varões de renome. Ou seja, eram pessoas famosas, celebradas, por causa da sua maldade, por causa da sua violência. Aquela sociedade, a sociedade pré-diluviana, tornou-se uma sociedade que enaltece o mal. Eles chamavam de bem o mal e de mal o bem. Isso traz uma aplicação muito clara para nós hoje, irmãos. Hoje, quando nós olhamos para a situação da sociedade e da maldade do mundo, nós, cristãos, muitas vezes gostamos de culpar os outros. Olha só as coisas como estão, essa sociedade está corrompida, vai tudo de mal a pior, é culpa dos comunistas. Ou é culpa desses jovens de hoje que fazem coisa errada, é culpa deles. Contudo, a corrupção, na verdade, começa pelos crentes. A sociedade começa a se corromper quando os piedosos, quando os crentes deixam de exercer a sua influência e começam a ser influenciados pelo mundo. Começam a se misturar com o mundo, pensando que vai influenciar o mundo. E, na verdade, acaba sendo influenciado. Um exemplo disso, meus irmãos, são os casamentos mistos, ou o namoro misto de julgo desigual. A Bíblia fala muitas vezes, meus irmãos, que os crentes devem se casar no Senhor. Crente tem de casar com crente. Por implicação, crente tem de namorar com crente, porque namoro é para casamento. E tem cristão que namora não cristão achando que vai influenciar, é o chamado namoro missionário, namoro evangelístico. Não, eu vou namorar aquela pessoa porque vai que ela vira crente. E não vira. E Deus não converte. Quando Deus converte, é por misericórdia, viu? É por misericórdia. Mas aí Deus não converte. E aí é difícil. Porque você tem uma união entre uma pessoa que tem Deus como prioridade da sua vida e outra pessoa que não tem. Uma pessoa que é filha de Deus e a outra é inimiga de Deus. E aí é difícil. E aí passa o tempo, a pessoa percebe o erro que fez e vem falar com o pastor e fala: ah, pastor, agora meu marido não quer deixar eu levar meus filhos para a igreja. Quer levar meus filhos para o centro espírita. O que eu faço agora? Ora. Não tem outra coisa para fazer. Ora. Tem crente que vai nas festas do mundo, que vai em balada, que vai em barzinho, que vai em ambientes inadequados. E pensa: não, eu vou lá porque vou influenciar as pessoas. Eu vou ser sal e luz. E acaba sendo influenciado. Começa a achar normal, coisa que não devia, coisa que não é normal. Começa a absorver os padrões morais do mundo. Ah, eu vou assistir essa série que é cheia de cena
inadequada, porque eu preciso conhecer a cultura. E aí fica com aquelas imagens na cabeça. Tem cristão sendo influenciado por ideologias mundanas, que fazem uma mistura entre cristianismo e marxismo, cristianismo e evolucionismo, cristianismo e feminismo, mistura tudo, pensando que assim vai influenciar o mundo. Eu vou influenciar o mundo. Na verdade, meus irmãos, o que leva as pessoas a esse tipo de atitude é um desejo de aprovação. Eu quero ser aceito. Eu quero me misturar. Eu quero que as pessoas não me achem tão estranho assim. Desejo de ser visto, de ter reconhecimento acadêmico, de ter reconhecimento social, de querer ser varões de renome, pessoas conhecidas, celebradas pela sociedade. Se não houver diferença no modo de viver do crente, o crente não vai influenciar ninguém. Vai ser influenciado. E é o que acontece aqui. A corrupção atinge a todos. O sal perde o seu sabor. E aí não tem mais diferença. E aí não serve mais para nada, senão para ser pisado. Se você, meu irmão, vive igual um ateu, faz as mesmas coisas que um ateu faz, busca a mesma coisa que um ateu busca, seu objetivo de vida é o mesmo, então você já não faz mais diferença. É o que aconteceu aqui. Então Deus olha para essa situação e toma uma decisão. Ele decide que o seu espírito não agirá para sempre no homem. E algumas traduções trazem que o Espírito de Deus não mais contenderá com o homem. A ideia aqui é que o Espírito de Deus ainda estava agindo na humanidade, ainda estava contendendo com a humanidade, limitando, restringindo o pecado. E o Espírito Santo faz isso por meio da sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, nós lemos o texto hoje mais cedo, diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, que viviam antes nos dias de Noé. E como que Jesus fazia isso? Como que Jesus pregou em espírito aos espíritos em prisão? Ele fez isso por meio do próprio Noé, por meio das palavras de Noé, do seu testemunho. Noé que criou uma arca e anunciava o juízo de Deus. Aqueles homens do tempo de Noé não podiam dizer que não havia nenhum testemunho a respeito de Deus naquele tempo. Havia um homem piedoso ali, e era Noé. O Espírito Santo também restringe a maldade humana por meio da sua graça comum. Veja, quando a gente diz o ser humano é totalmente depravado, não quer dizer que todo mundo é igual Hitler, não quer dizer que todo mundo é tão malvado quanto pode ser. Não é isso. Quer dizer que nós somos depravados, o pecado atingiu todas as áreas da vida humana. Mas Deus, na sua graça, Ele limita isso. Ele limita essa maldade, para que ela não atinja o seu ápice. Você tem um potencial infinito para a maldade. Se Deus deixar você a sua própria sorte, soltar o freio do caminhão, nós somos capazes de coisas piores. Não fosse a graça comum de Deus limitando as nossas paixões, a corrupção da humanidade seria acelerada. Mas Deus, Ele age, mas não agirá para sempre. É o que o texto diz. Em 120 anos a partir dali haveria destruição. Em algum momento Deus iria deixar de restringir a humanidade. O Espírito Santo iria deixar de agir ali. Então a maldade atingiria o seu ápice. Então viria a destruição. Há momentos assim, meus irmãos, em que Deus deixa de restringir o mal e permite que o homem conheça o potencial para a maldade que há no seu coração. Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, por exemplo. A impiedade daqueles homens chegou no nível terrível. É o que nos fala lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Que Deus entrega os homens às suas próprias paixões.
E isso já é um sinal do juízo de Deus. Mas ainda haveria um tempo. Um tempo para o arrependimento. Um tempo para se ouvir a palavra de Deus. Para se conhecer o Senhor enquanto é tempo. Talvez você se pergunte o que Deus está fazendo enquanto o mundo vai de mal a pior. E a resposta é que Deus está sendo paciente. Ele nos dá um tempo para o arrependimento. Ele é longânimo. É o que nos diz o texto de 1 Pedro que nós lemos. Ele foi paciente. Por 120 anos, aquelas pessoas puderam ver o testemunho de Noé. Noé construindo uma arca, um sinal visível do juízo de Deus e do único meio de salvação que havia. E por 120 anos a maldade aumentou e aumentou. Há muitos que pensam assim: um dia eu vou para a igreja, um dia eu sirvo o Senhor. É que meu foco hoje é outro, sabe? Hoje eu estou focado na minha carreira, eu tenho que terminar a faculdade. Depois eu sirvo o Senhor. Depois que eu casar, depois que eu criar meus filhos, depois que eu me aposentar. Dias atrás eu conversei com um senhor que mora por aqui. E ele já foi membro de igreja evangélica e hoje está afastado. E ele disse algo mais ou menos nesse sentido. Um dia eu sirvo o Senhor. É que, sabe, eu cansei um pouco e aí eu não queria mais saber desse negócio de igreja, mas eu sei que eu tenho que voltar e um dia eu volto. Tem gente que pensa assim, meus irmãos. E isso é muito perigoso. Porque pode ser que esse amanhã não venha. Pode ser que o julgamento seja amanhã. Hoje é o dia do arrependimento. Deus está sendo paciente com esse mundo que vai de mal a pior. E Ele dá sinais, muitos sinais. Doença, pandemia, conflitos e mais conflitos, governos tirânicos, perseguição contra a igreja, homens e mulheres entregues às suas paixões, cometendo todo tipo de torpeza. Tudo isso é sinal do juízo de Deus. Quem quiser ser salvo deve se apegar ao único meio de salvação: a fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus executa o seu juízo. Deus julga. E em seu julgamento, ele decide destruir o homem que criou, por causa do seu pecado. O Senhor viu a maldade do homem, versículo 5. Ele olha para o homem e percebe que a maldade dele não é apenas no seu comportamento, não é algo apenas externo, não é uma coisa que você consegue corrigir com bons hábitos, com treinamento. Não é coisa da sociedade. Não é fruto do contexto em que ele nasceu e cresceu. A maldade é um problema profundo. Deus percebe que a maldade atingiu toda a humanidade. A humanidade se multiplicou como resultado da bênção de Deus. Mas a maldade também se multiplicou. Toda a humanidade, sem distinção, sem exceção. Deus percebe que a maldade é contínua. Ele é continuamente mau. Desde criança até a velhice, desde a infância, ele nunca deixa de ser mau, até mesmo quando pratica o bem, até mesmo quando faz coisas boas, boas ações, as suas motivações são más. Deus percebe que a maldade do homem atinge os seus desejos. Todo o desígnio do homem é mau. O homem é mau porque ele deseja o mal. Muitas vezes nós pensamos, muitos crentes pensam, que podem vencer os pecados mudando comportamentos. Como é que você vence pecado? Vamos mudar um comportamento. Simples. Mas não funciona assim. O pecado é um problema de desejos. Porque se você deseja agradar mais a si mesmo do que a Deus, então você vai pecar.
Como eu faço para vencer a pornografia? Alguém vai dizer, olha, deixe de ter o computador. Jogue fora seu celular. Isso pode ajudar, verdade. Isso pode ajudar. Mas não resolve o problema. Deus percebe que a maldade do homem é interior, está no coração. O coração, que é o centro dos pensamentos, das afeições, dos desejos humanos, é de lá que procede todo o pecado. Não é um problema da sociedade. Você não peca porque faltou educação. Vamos dar mais educação às pessoas, aí a violência vai diminuir. Não vai. Não é porque a sociedade te influenciou, não é porque você sofreu bastante. É que você não entende as coisas que aconteceram comigo, pastor, é por isso que eu faço isso. Não é. Não é. Você peca porque o seu interior, o seu coração é corrompido. O problema vem de dentro. E Deus vê isso. Ele sonda os corações. E ele se entristece. E o texto usa uma linguagem dura, uma linguagem forte para dizer isso. Aqui Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E veja, meus irmãos, quando o texto diz que Deus se arrependeu, não quer dizer que Deus mudou. Porque a Bíblia também diz que Deus não muda. Deus é imutável. Então não quer dizer que Deus mudou. O que temos aqui é o que chamamos de antropopatia. É tentar explicar o que acontece com Deus usando uma linguagem dos sentimentos humanos. Usando uma linguagem humana. Esse arrependimento de Deus é a resposta de Deus à maldade humana. É uma profunda tristeza. É um pesar. É um luto. Isso pesa no coração de Deus. Ele se entristece, principalmente pelo fato do ser humano não cumprir o propósito pelo qual foi criado, que é glorificar a Deus. Ele deveria espalhar a imagem de Deus sobre a terra, a glória de Deus. Mas espalha em lugar disso a maldade. O julgamento de Deus, o juízo de Deus, ele não vem sem lamento, sem pesar. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer. Os profetas que tantas vezes anunciaram o julgamento de Deus sobre o seu povo também choravam pelo povo. Jesus lamentou o juízo que viria sobre Jerusalém. O Senhor não é indiferente. Ele se entristece. Então o Senhor julga. Ele declara a sua sentença. E essa sentença é uma reversão da criação. Ele vai destruir o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Ele vai trazer destruição e morte como resultado do pecado, porque o pecado não atingiu só o homem, ele afetou toda a criação. Toda a natureza geme, aguarda pela redenção dos filhos, diz o texto de Romanos 8. Toda a criação foi afetada, foi corrompida por causa do pecado. Por isso que Deus vai destruir toda a criação, não só o homem. É o que ele diz aqui. Ele vai destruir a terra. Irmãos, há pouco que você possa fazer com relação ao seu pecado se ele é um problema do coração. Você deseja o mal. É por isso que conflitos acontecem. É por isso que o pecado acontece. Em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz lá que a causa dos conflitos, das contendas, são as paixões, os prazeres que militam em vossa carne. E se isso parece para você algo abstrato, algo que a gente não consegue ver na realidade, vou dar um exemplo bem concreto. Pense isso no casamento. Pense no casamento. Pense num casal que não para de brigar um com o outro, que vive em conflito, que não para de machucar um ao outro com palavras. E aí você conversa com esse casal, você conversa com os dois e pergunta, qual é a causa desse conflito de vocês? O que está levando vocês a brigar tanto? O que leva você a pecar desse jeito? E a resposta é quase sempre algo do tipo, pastor, o problema é que ele não me dá atenção.
Ou então, pastor, o problema é que ela não para de reclamar comigo. E todos pensam que se o outro mudar de comportamento, o problema vai se resolver. Por que eu peco? Por causa dela. Por causa dele. É igualzinho a Adão. Foi a mulher que tu me deste. Se fosse assim. Se o problema fosse esse, seria fácil ser pastor. Porque eu falaria para ela assim, para de reclamar com seu marido. Eu falaria para ele assim, dê mais atenção à sua esposa. E resolveu. Mas não é assim. Porque não é esse o problema. O problema é que ela quer atenção porque ela quer ser desejada. Porque ela pensa que receber mais atenção vai trazer a felicidade e satisfação que ela acha que merece. Ela quer atenção porque ela acha que é um direito seu ter a sua carência suprida. Ele não quer ouvir reclamação porque ele é orgulhoso demais para aceitar crítica. Ele não quer ouvir reclamação porque ele não quer ser desaprovado. Ele quer aprovação, porque ele acha que a aprovação o fará feliz. Ou seja, o problema está nos desejos, nos desígnios do coração. O problema é que ambos desejam coisas erradas. E é por isso que os crentes são influenciados pelo mundo. É por isso que tem cristão que você fala para ele, não namora não, crente. Namora no Senhor. Casa com pessoas piedosas. E a pessoa insiste. É por isso que você não consegue largar aquele velho pecado. Aquele vício. E toda vez que alguém vem te confrontar a respeito disso, você torce o nariz. É porque os seus desejos são mal direcionados. Qual é a solução para isso, irmãos? A solução não vem de nós mesmos. Nós vimos que Deus é paciente e nos dá tempo ao arrependimento. Nós vimos que Deus julga, Ele olha para o nosso pecado, se entristece e declara a sua sentença, que é a de morte. Por fim, em terceiro lugar, Deus manifesta a sua graça. E nós vemos isso nessa frase tão curta e tão simples. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus por esse porém. Graças a Deus por esse porém. É por causa dele que o mundo foi preservado. É por causa dele que nós temos a salvação. Muitas vezes, quando a história de Noé é contada, quando nós contamos a história de Noé, principalmente para as crianças, a gente conta assim, Noé era um homem justo e muito bom. E é por isso que Deus o preservou e o colocou na arca. Não é assim que a gente conta a história muitas vezes? Bem, totalmente errado não está, mas isso não é a história toda. O versículo 9 de fato diz que Noé era justo e íntegro entre os seus companheiros e andava com Deus. Mas você não deve se esquecer do versículo 8. Noé era justo e íntegro, porque Deus olhou para ele com graça. Foi a graça de Deus que fez de Noé um homem justo e íntegro. A graça que fez tudo. Atente-se para a história de Noé. No final do capítulo 5, temos ali o nascimento de Noé, filho de Lameque. E Lameque diz o seguinte: Noé nos consolará dos nossos trabalhos e fadiga de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé é descrito como um consolador, tanto que o nome Noé, no hebraico, é muito parecido com a palavra hebraica também para consolador. Uma palavra é Noah e outra é Nahan, é muito parecido. Noé vem consolar a tristeza dos homens. E a razão da tristeza é a maldição que existe sobre a terra. Maldição da morte e do pecado. Mas Noé não consola apenas a tristeza dos homens. Ele é consolo também para o próprio Deus. Porque Deus está com o coração pesado. E ele olha para Noé, o consolador. Deus decide destruir a terra, mas decide não fazer isso por causa do Consolador. E tudo aquilo que um dia foi criado para a glória de Deus vai ser mantido por causa de Noé, o Consolador.
E Deus escolhe Noé para operar um meio de salvação para a sua família. Ele ordena que Noé construa uma arca e dá instruções que devem ser seguidas à risca. Ele diz várias vezes: Noé, faça exatamente como eu estou te falando. E Noé foi obediente. E ele fez exatamente o que Deus mandou. E assim o mundo foi preservado. E Deus deu a terra àquele a quem ele olhou com graça. A carta aos Hebreus diz que foi pela fé que Noé fez isso. Noé creu em Deus. Ele creu em coisas que ainda não havia visto, porque não havia chuva naquele tempo. Então, quando Deus fala, vai chover, para alguém que nunca viu chuva, é necessário muita fé. E Noé teve fé. E de certa maneira aqui Noé aponta para Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que cumpriu à risca o que Deus disse. Ele foi obediente até a morte. Ele conquistou para aqueles que creem nele a salvação dos pecados e o livramento da destruição. Deus fará ainda aqui um pacto com Noé, uma aliança, a chamada aliança da preservação. Veremos isso na próxima semana. E há um propósito pelo qual Deus decide não destruir a terra, porque Deus ainda vai trazer redenção para esse mundo. Ele preserva o mundo porque um dia ele escolheria um povo e mandaria no meio desse povo o seu filho para a salvação dos pecados. Irmãos, se o pecado atingiu toda a humanidade, se ele está arraigado no seu coração, não há o que você possa fazer, a não ser crer em Jesus Cristo, a não ser se refugiar naquele a quem Deus olhou com graça, o único que é capaz de agradar a Deus. Deus é paciente, ele adia o dia do julgamento, para que você tenha tempo de se arrepender. E para que você possa, agora que você se arrependeu, proclamar a palavra de Deus a outros, para que eles também se arrependam. Deus anuncia o seu juízo. Uma condenação de morte paira sobre todos os homens. Todos vão morrer. Todos vão prestar contas com Deus. E o salário do pecado é altíssimo, é a morte. Deus anuncia a sua graça. Ele olha com graça para aqueles que se refugiam no único meio de salvação que há. O único instrumento de salvação. A fé em Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo, se você tiver em Cristo a sua satisfação, você não vai buscar a aprovação do mundo. Você não vai querer se parecer com os outros. Se você olhar para Ele o suficiente, será de tal maneira coberto por sua glória, que brilhará diante desse mundo caído. Olhe para Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo, a fim de que seja um povo santo, separado, diferente do mundo, para a glória de Deus. Amém.